Gente, sejam muito bem-vindos. Mais uma leitura da Bíblia, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus, o nosso clube de leitura, esse plano anual que nós estamos em andamento, né? Hoje é o dia de número 245 de 365 dias. Vamos conseguir, vamos chegar lá com um propósito firme, com determinação, com força de vontade, animado ou desanimado, não importa. Vai ter dia que você vai estar um pouquinho desanimado, um pouquinho cansado. Vem assim mesmo. Todos os dias estaremos nos encontrando aqui para cumprir o nosso propósito, ler a Bíblia toda, tá bom? E nós estamos na leitura de Provérbios. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 24. Já abre a sua Bíblia aí, Provérbios 24. Vamos fazer uma oração e seguirmos com a nossa leitura, tá bom? Senhor, eu rendo graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom. Falo isso, Senhor, de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a força da minha alma. Não porque as coisas na minha vida estão indo de vento em popa, não. Falo, o Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso, porque eu sei que até em meio às tempestades e às dificuldades, o Senhor está conosco, nos ensinando, nos guiando, nos fortalecendo. Então, só posso agradecer ao Senhor por tudo. Obrigado, Senhor, por esse clube de leitura, por cada pessoa que se conecta com a gente aqui diariamente, a Tua palavra que está sendo divulgada da forma correta, pura, só Bíblia, só sobre a Bíblia, só a Tua palavra que é divulgada aqui. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Mais uma vez pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, fale o nosso coração. Nossa oração chega até a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos seguir, vou colocar aqui a Bíblia na tela. Provérbios capítulo 24, versículo 1. Deixa eu posicionar aqui. Aí. Não tenhas invejas dos homens maus, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a destruição e os seus lábios falam de danos. Através da sabedoria se edifica uma casa, e pelo entendimento ela é estabelecida. Pelo conhecimento se encherão as câmaras. Câmaras são os quartos, os depósitos, a despensa, o armário, né, hoje em dia. Com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Um homem sábio é forte, sim. Um homem de conhecimento aumenta sua força. Porque com conselhos sábios tu farás a guerra, e na multidão de conselheiros há segurança. A sabedoria é alta demais para um tolo. Ele não abre a sua boca no portão. Aquele que pensa em fazer o mal está chamando de... Aquele que pensa em fazer o mal será chamado de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e o escarnecedor é uma abominação aos homens. Se te enfraqueceres no dia da adversidade, tua força é pequena. Esse enfraquecer que aparece aqui em Provérbios é literalmente afrouxar. Então aqui está dizendo, se você afrouxar, se você se mostrar fraco, se você relaxar no dia da adversidade, a adversidade é um tempo de tribulação, um período de dificuldade. Então, se você baixar a sua guarda nesses momentos, isso faz com que a sua força seja pequena. Isso faz com que a sua força seja restrita, limitada. Então, o conselho aqui de Salomão para o seu filho e para nós é o seguinte: levanta a cabeça. No dia da adversidade, no dia da luta, no dia da tribulação, levanta a cabeça, não se mostre fraco, não afrouxe, não perca a sua fé. Olhe para o alto, confie em Deus, seja forte. Ainda que por dentro você esteja quebrado, você esteja destruído, se mostre forte. Não se mostrar forte só por causa dos outros, não.
Não é isso não. Você pode chorar, você pode ter os seus momentos de lamento, seus momentos de clamar, de conversar com um familiar, de abrir o coração, de desabafar com um amigo. Mas aí você respira fundo, fala, Deus é comigo e vai em frente. Jesus fez isso. Você se lembra quando Jesus ouviu a notícia de que o amigo Lázaro, ele estava morto? Quando ele chegou lá, falaram, já está morto, já está sepultado, já cheira mal, já faz aí 4 dias que ele está sepultado. Jesus chorou. Jesus chorou na frente de todo mundo. Mas o que ele fez? A Bíblia diz que ele recobrou o ânimo, ele enxugou as lágrimas e onde ele está, eu irei ressuscitá-lo. Então, não se mostre fraco, não afrouxe, não baixe a sua guarda, porque senão a sua força vai ser muito pequena, muito limitada. A gente não consegue enxergar saídas quando nós estamos assim, entregues, prostrados ao problema. Então, busque força. E é claro que essa força vem de Deus. Versículo 11 e 12. Livra os que estão sendo levados para a morte e os que estão prestes a serem mortos. A esses detém. Se dizes, eis que não sabíamos, aquele que pondera o coração não o considerou? E aquele que guarda a tua alma não sabe disso? Não retribuirá cada homem de acordo com as suas obras? Veja, meus queridos amigos e queridas amigas desse clube de leitura, veja que conselho sábio. Ele está falando assim, livra aqueles que estão sendo mortos e aqueles que estão cambaleando, estão caminhando para a morte. Livra-os. Por quê? Devido à falta de sabedoria, algumas pessoas são levadas para a morte, são levadas para caminhos errados, são levadas para enganos, para golpes. Outros estão procurando a própria morte, outros eles mesmos procuram caminhos de morte. Nós precisamos salvá-los, nós precisamos livrá-los. Provérbios está dizendo, livra-os, detenha, faça alguma coisa para que eles não continuem no caminho errado. Aí talvez você ou eu pode dizer assim, eu não conheço ninguém que está nessa situação não. Não conheço ninguém que está caminhando para a morte, para engano, para erro, para destruição, ou está em um caminho errado, escolheu estar, está procurando a morte para que eu possa livrá-lo. Não conheço ninguém não. Será? Será? Aquele que pondera o coração, aquele que sonda a sua mente, aquele que esquadrinha o seu mais íntimo, ele está de acordo com isso? Será que se ele vasculhar aí a sua mente, seu ciclo de amizades, não tem ninguém aí que passa na sua mente? O seu coração não te inclina a pensar em ninguém, inclusive nesse momento, que está sendo levado para a morte, está em um caminho errado, para que você possa livrá-lo, para que você possa fazer algo na tentativa, porque quem realmente traz é Deus, né? Mas como crerão se não há quem pregue, como diz a Bíblia? Será que não tem ninguém? Será realmente que se o poderoso passar uma sonda aí em você, ele vai encontrar você isento, você livre, você não conhece ninguém que está caminhando para a morte, para que possa livrá-lo? O texto diz, livra, porque no final diz assim, não retribuirá cada homem de acordo com as suas obras? Veja, gente, eu coloquei uma frase ontem na rede social, no meu Instagram, e ela faz muito sentido. Eu coloquei assim, a inatividade nos torna cúmplices. A inatividade nos torna cúmplices. Você ficar inativo diante dessa situação, diante de erros, vai acabar te tornando cúmplice daquilo. Pastor, onde está isso na Bíblia? Em várias partes. Eu vou te falar uma delas. Ezequiel, vamos ver aqui, ó. Ezequiel, capítulo 3.
Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Leia aí junto comigo. Filho do homem, eu te fiz vigia sobre a casa de Israel, portanto, ouve a palavra da minha boca e dê-lhes o meu aviso. Quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Profundo isso, né? Profundo. Muito profundo. Então, você ouviu a palavra. Versículo 17. Filho do homem, eu te fiz vigia sobre a casa de Israel, portanto, ouve a palavra da minha boca e dê-lhes o aviso. Você ouviu a palavra. Você ouviu a palavra da boca de Deus. Hoje nós estamos no dia de número 245. Tem gente aqui que está desde o primeiro dia, outros desde o ano passado, outros por agora, não tem problema. Mas você entrou aqui, você ouviu a palavra. Você conheceu a verdade, o verdadeiro ensino. E para quem você tem divulgado isso? Você ouve a palavra, você vê uma verdade. Aí você fala, puxa vida, como que eu nunca, meu Deus, eu não sabia disso. Senhor, obrigado, Jesus. O Senhor me livrou do engano, do erro, da heresia, que é destruidora. Nós lemos nas cartas os apóstolos avisando a igreja que se levantariam falsos mestres e introduziriam heresias destruidoras. Nós já lemos isso. Aí você, nossa, verdade. Tá, e o que você fez com essa palavra? Para quantas pessoas você já falou dessa palavra? Pregou a verdade, deu um bom exemplo, compartilhou o link da leitura, abriu a Bíblia e mostrou, fulano, esse caminho que você está indo não é bom, deixa eu te mostrar a verdade. Não é sobre igreja não, eu quero conversar com você sobre Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. E se disseres no seu coração, mas eu não conheço ninguém, não saberá aquele que sonda os corações? Meu irmão, minha irmã, assuma um compromisso diante de Deus de livrar aqueles que estão caminhando para a morte, cambaleando, perdidos. Às vezes a pessoa está esperando só uma palavra. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem de pregar a verdade, de falar a verdade. Tenha coragem. Foi para isso que Deus te trouxe aqui, para esse clube de leitura. É por isso que Deus colocou você aí do outro lado. Ler a Bíblia toda não é para apenas você encher o peito e dizer, eu já li a Bíblia inteira. Não. Deus te trouxe para esse clube de leitura para salvar a sua família. Para que com sabedoria você pregue para sua esposa, pregue para o seu marido, pregue para o seu sogro, pregue para a sua sogra, para o seu funcionário, para o seu colega de trabalho, pregue em tempo e fora de tempo, como Paulo disse para Timóteo. Pregue a palavra, seja um fiel evangelista. É certo que não quero ouvir. Então, Paulo disse assim, vai chegar um tempo que eles terão comichão nos ouvidos. Eles não vão querer ouvir a palavra. Eles vão querer mestres que preguem para eles aquilo que é favorável às suas ambições. É culto da vitória. É o Deus de já. É o Deus que faz. É impressionante. Quando o assunto é profundo, intenso, né? Um pouco mais, essas coisas acontecem. Mas eu vou aguardar um pouquinho aqui. Só sinalizem aí para mim se já voltou, se está tudo ok para vocês. Está ok? Acho que não, né? Está travado ainda. Vamos aguardar um instante.
Bom, travou de vez, né? Pelo que eu tô vendo aqui, tá bem travado, bem lento aqui a transmissão. Mas só coloquem aí pra mim, por gente. Ah, agora voltou. Voltou. Depois de quase 3 minutos, voltou. Então, deixa eu só dar um tempinho aqui para restabelecer, para todos estarem atentos. Bom, ó, travou de novo. Não é a internet, eu já fiz o teste aqui. A internet tá boa. Alguma coisa aí com o próprio YouTube. Ó, voltou de novo. Tá com uma inconsistência, tá? Está com uma inconsistência aqui o YouTube. Não tem problema. Eu acho que o assunto ficou pesado demais, né? Para a rede suportar. Tá certo, não tem problema. Se o apóstolo Paulo falou para Timóteo que haverá um tempo que as pessoas não suportariam, né, esse tipo de palavra, eu acho que o apóstolo Paulo poderia falar assim, haverá um tempo que a internet também não vai suportar. Acho que é muito pesado esse assunto, né? Bom, mas eu acredito que vocês entenderam. Eu acredito que vocês entenderam. Então, queridos irmãos, pregue, fale em todo o tempo. Use sua rede social, divulgue, fale da palavra. Não é sobre a igreja não, gente. Não é para falar do pastor Anderson, não. Ah, eu conheci um pastor maravilhoso. Que maravilhoso que se você soubesse o quão pecador eu sou. Sou pecador, gente, eu sou falho. Eu só sou um envelopinho que carrega a mensagem. O principal é a mensagem, o que está dentro. O envelope é o de menos. Sou humano igual a você. Passo tribulações, lutas semelhantes. Talvez você passe até por mais lutas do que eu, ou talvez eu passe por mais, inclusive nesse momento. Não fala sobre mim não, fala sobre a Bíblia. Fala sobre o clube de leitura, fala o que você tem aprendido. Fala, pastor, já falei, fala de novo. Chame pessoas, compartilhe. Seja fiel. Vamos voltar aqui para Provérbios. Provérbios 24. Provérbios 24, versículo 11. Livra os que estão sendo levados para a morte, e os que estão prestes a serem mortos, a esses detém. Se dizes, eis que não sabíamos, aquele que pondera o coração não o considerou, e aquele que guarda a tua alma não sabe disso? Não retribuirá cada homem de acordo com as suas obras? Meu filho, come mel, porque é bom, e o favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria, quando o tiveres encontrado. Então haverás uma recompensa, e a tua expectativa não será cortada. Não fiques à espreita, ó homem. Voltou. Pronto, voltou. Tá muito ruim hoje, hein? Não é a internet, tá? Se para vocês a internet está ruim, por exemplo, a Wanda falou aqui, em Limeira está chovendo. Aí está chovendo? Não, aqui está tudo bem. Eu já fiz o teste aqui de conexão, estou com 400 MB, rodando, fluido, tudo certinho. Tudo perfeito aqui. Está tudo perfeito. Mas de vez em quando está acontecendo isso. Vamos seguir. O que vocês fazem? Permaneçam na leitura. Não saiam, só se você ver que realmente demorou muito, aí caiu de vez, tá? E quem está acompanhando a gravação em outro horário, tenha paciência. Você vê que teve essas interrupções no meio, tenha paciência, avança um pouquinho, né? Para quem está acompanhando a gravação, tem a vantagem de avançar um pouquinho, certo? Então vamos lá, vamos dar sequência. Vamos seguir. Entrou até uma propaganda aí, né? Entrou um anúncio para vocês, né? O YouTube faturou um pouquinho aí agora, mas não tem problema, né? Vamos lá. Provérbios 24, versículo 17. Ó, travou de novo. Senhor amado. Voltou. Gente, desculpe aí,
Não há o que ser feito, tá? Estamos ao vivo. Acontece, essas coisas acontecem. Voltou, pronto. Eu tô de olho aqui, eu tenho um sinal aqui que me avisa, pisca uma luz. Olha lá. Deixa eu fazer um teste aqui de novo na velocidade da internet. Espera aí. A internet tá boa. Tá muito boa. Não era para estar acontecendo isso. Ó, parece-me que voltou. Vou tentar seguir, tá? Vou seguir aqui com a leitura. Vamos lá. Provérbio 24, versículo 17. De vez em quando eu vou olhar ali no meu sinal ali para ver. Por enquanto tá tudo bem. Deixa eu colocar assim meio de lado aqui para ficar de olho ali. Quando o teu inimigo cair, não te regozijes, nem deixes que alegre-se o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não o veja e isso o desagrade e desvie dele a sua ira. Então, gente, não se alegrar com a derrota do inimigo, né? Não deixar com que o nosso coração fique alegre quando vê alguém tropeçar, alguém se dando mal, né? E aí, Salomão chega inclusive a dizer que isso poderia ser, é um provérbio, né? Não sei se de fato é, mas Salomão chega a dizer que isso poderia ser um dos motivos do Senhor desviar a ira. Bom, gente, eu tentei aqui uma reconexão. Vou aguardar um pouquinho. Eu simulei aqui que eu desconectei e conectei novamente manualmente. Vamos ver se o YouTube melhora, tá? Aí, por gentileza, me avisem a partir de agora, a partir dessa fala, se está tudo bem aí para vocês. A partir dessa fala, coloque aí, por gentileza. Escreva assim, ó, voltou, para eu saber que realmente é nesse momento que vocês estão falando comigo. Escreva assim, ó, voltou. Eu simulei aqui manualmente, eu fui ali, desconectei e conectei rapidinho para ver se volta. Voltou, voltou. Então tá bom. Hoje foi pesado o negócio, né? Complicado, hein? Tá, vamos seguir então. Provérbios 24, versículo 19. Não te desgastes por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos perversos, porque não haverá recompensa para o homem mau, e a lâmpada do perverso será apagada. Meu filho, teme ao Senhor e ao Rei, e não te intrometas com aqueles que são dados à mudança, porque de repente se levantará a sua calamidade e a ruína de ambos, quem a conhece? Então, dados à mudança, quando fala aqui, ó, meu filho, teme ao Senhor e ao Rei, e não te intrometas com aqueles que são dados à mudança. Dados à mudança significa revoltosos, os rebeldes, sabe, aqueles que às vezes fazem motim, né, contra o rei e tal. Então, não se intrometas com esse tipo de gente, porque de repente se levantará a sua calamidade e a ruína de ambos. Quem a conhece? Versículo 23. Estas coisas também pertencem aos sábios. Vamos ver que coisas são essas. 3 versículos, vamos ler aqui em sequência. Ó. Estas coisas também pertencem aos sábios. Não é bom ter respeito de pessoas em juízo. Eu vou ler, depois vou explicar. Não é bom ter respeito de pessoas em juízo. Aquele que disser ao perverso, tu és justo, a este os povos amaldiçoarão, as nações o abominarão.
Mas para aqueles que o repreenderem, haverá deleite, e sobre eles virá uma boa bênção. Então, ele está falando aqui sobre a imparcialidade, né? Então, vamos lá. Essas coisas pertencem aos sábios. Quem é sábio pensa dessa forma. Não é bom ter respeito de pessoas em juízo. Essa fala, essa colocação, ter respeito, quer dizer, não é bom levar em consideração a face da pessoa em juízo, ou tratar com diferença se baseando na posição ou na condição social dela, né? Está em juízo, está em julgamento. Não é bom, neste momento, ter respeito da pessoa. Ah, não, fulano é um magistrado, fulano é rico, fulano é isso, fulano... o outro ali é um pobrezinho. Não, não faça isso. Ambos precisam ser tratados da mesma maneira. Um juiz precisa ser justo e tratar grandes e pequenos da mesma forma. Tá? Por quê? Se a pessoa falar que o perverso é justo, ele é perverso, ele está fazendo coisa errada, mas aí vai lá e você fala, não, ele é justo. Só porque ele tem uma certa posição e tal, então os povos o amaldiçoarão. As pessoas vão amaldiçoá-lo, vão abominá-lo, não vão... entenderão que está sendo parcial e não imparcial. Mas para aqueles que o repreenderem, haverá deleite, haverá prazer, e sobre eles virá uma boa bênção. Então é o seguinte, certo é certo, errado é errado, não podemos agir com parcialidade. Versículo 26. Todo homem que dá uma resposta correta deve beijar seus lábios. Gente, o beijo naquela época era um símbolo de lealdade, né? Lealdade. Então, o homem que dava uma resposta correta, ele era digno de ser considerado uma pessoa leal, né? Vocês se lembram de Judas quando traiu Jesus? Ele foi lá e deu um beijo em Jesus? O beijo é sinal de lealdade. E aí Jesus olha e fala assim, você está querendo dizer que é leal? Você trai o filho do homem com um beijo, com um símbolo de lealdade, você está sendo desleal. Versículo 27. Prepara a tua obra fora e torna apta para ti no campo, e depois edifica a tua casa. Tem muito a ver com conhecimento. Não sejas, sem motivo, testemunha contra o teu vizinho, e não enganes com os teus lábios. Não digas, farei a ele como ele fez a mim, e eu recompensarei a cada homem de acordo com a sua obra. Ou seja, não devemos buscar vingança. Eu fui pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem vazio de entendimento, e eis que ela estava toda cheia de espinhos, e urtigas tinham coberto a sua superfície, e o seu muro de pedras estava demolido. Então eu vi e o considerei bem. Olhei sobre ele e recebi instrução. Olha só que interessante, gente. Presta atenção. Como eu disse para vocês desde o início, um provérbio nasce porque uma pessoa sábia, inteligente, observa as coisas da vida comum, né? Então ele está falando que ele foi no campo de um preguiçoso e ele viu um preguiçoso e vazio de entendimento. Ele viu que o campo estava cheio de espinhos, de urtigas, o muro estava demolido. Então ele considerou bem, então ele atentou bem para tudo aquilo e ele recebeu a instrução. Quer dizer, ele tirou daquilo uma lição. Ele tirou daquilo um entendimento. E o que ele conclui? Olha só. Ainda um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, que seria o cochilar, sabe? Dá um cochilinho. Então, um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a cruzar os braços em repouso. Assim virá a tua pobreza, como alguém que viaja, a tua necessidade como um homem armado. Então fica aí. Vou dormir. Aí dorme. Aí depois que acorda, vou tirar um cochilo. Aí tirou o cochilo, aí depois, deixa eu agora ficar aqui, só de boa, só zapeando. Salomão fala assim, não tem problema. A sua pobreza virá como alguém que viaja, vai chegar até você.
e como um homem armado. De repente, um homem armado chega, a pobreza vai chegar. Trabalho. Trabalho. Tem que trabalhar. Capítulo 25. Agora normalizou, né? Mas hoje foi difícil, hein? Ficou pesado o assunto, né? Provérbios 25, versículo 1. Estes também são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então veja, os provérbios são de Salomão, mas quem transcreveu foram os homens de Ezequias. Então a gente vai ver aqui muitos provérbios repetidos, tá? Porque Salomão já falou e alguns homens transcreveram. Então nós vamos ver provérbios novos e provérbios repetidos. Aqueles são repetidos, não precisa a gente comentar de novo, né? Versículo 2. É a glória de Deus encobrir as coisas, mas a honra dos reis é vasculhar o assunto. Então, o que acontece? Deus é insondável, né? É a glória de Deus encobrir as coisas. Toda a honra, toda a glória é dada a Ele, porque Ele é o Deus onisciente. Ele é o que sabe todas as coisas, Ele é o soberano, os seus caminhos são inescrutáveis. Não tem como a gente conhecer os caminhos do Senhor. Mas a honra dos reis é vasculhar um assunto, né? Então, uma pessoa é honrada, propriamente dito aqui, um rei, um governador, quando ele se dedica em buscar sabedoria, em conhecer, em buscar o entendimento sobre o assunto. O céu pela altura, a terra pela profundidade, e o coração dos reis é inescrutável. Então, da mesma forma que não conseguimos saber ao certo a altura do céu, e também tem lugares no mar que o ser humano já lançou sondas, mas não consegue chegar à profundidade máxima, né? Ele está dizendo que assim também é o coração do rei. As pessoas não saberiam o que estaria se passando no coração do rei. Versículo 4. Tira a impureza da prata e sairá vaso para o refinador. Tira os perversos de diante do rei e o seu trono se estabelecerá na justiça. Não te estendas a ti mesmo na presença do rei. Não fiques no lugar de grandes homens, porque é melhor que te digam, vem aqui em cima, do que seres humilhado na presença do príncipe, a quem teus olhos viram. Melhor você ser chamado do que ficar se oferecendo, trazendo para uma forma mais atual, né? Não saias apressadamente para lutar, para que no fim não saibas o que fazer, quando teu vizinho tiver te envergonhado. Jesus também ensinou sobre isso, né? Quando for construir uma torre, primeiro faz o cálculo. Senão você para no meio do caminho e as pessoas vão falar, tá vendo? Começou e não terminou. Versículo 9. Discute a tua causa com o teu vizinho e não reveles o segredo a outro, para que aquele que o ouvir não te envergonhe e a tua infâmia não se desvie. Uma palavra apropriadamente falada é como maçãs de ouro em gravuras de prata. Como um brinco de ouro e como um ornamento de ouro fino, assim é um sábio reprovador sobre um ouvido obediente, né? Ó, meu ouvido não tem brinco nenhum. Claro, né? Mas vamos supor que tivesse aqui um brinco de ouro bem bonito. Ele está falando o seguinte, que assim é para o ouvido de uma pessoa que aceita a repreensão as palavras de um sábio. Pode me corrigir, porque as suas palavras para mim é como um brinco de ouro. Versículo 13. Como o frio da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para aqueles que o enviam, porque ele refresca a alma de seus senhores. Quem quer que se gabe de um presente falso é como as nuvens e o vento sem chuva. Pela longa tolerância se persuade um príncipe, e a língua suave quebranta o osso. Achaste mel? Come o tanto que te for suficiente, para que não te fartes dele e vomites. Afasta os teus pés da casa do teu vizinho, para que ele não fique cansado de ti e assim te odeie. Gente, esse provérbio aqui é maravilhoso. Algumas pessoas talvez não entendam muito bem, nem gostem muito bem. Mas esse provérbio aqui contém muita sabedoria, na minha visão. E é preciso também um equilíbrio, né? Uma moderação. O que acontece? Esses dois versículos aqui,
está dizendo o seguinte: muito de uma coisa boa acaba não sendo tão bom assim. Olha só, achaste mel? Come o tanto que for suficiente para que você não vomite. É gostoso, é bom, mas coma só o suficiente. Assim também, afasta os teus pés da casa do teu vizinho, para que ele não fique cansado de ti e assim ele te odeie. É muito bom você receber uma visita, mas se essa visita for inoportuna, se for a todo momento, se for em excesso, vai chegar uma hora que ele vai ficar cansado de ti, como está escrito aqui, e vai te odiar, vai falar assim: ai, nossa, o fulano não sai da minha casa. Cuidado com isso. Cuidado. Busque moderação. Ir frequentemente na casa de alguém pode cansar a relação, né? E a sua visita pode se tornar indesejável. Agora, ele está falando aqui de mel, né, de comida e de hospedaria. Leve isso para todos os sentidos da sua vida. Leve. É muito bom. É muito bom receber ligação, mas toda hora cansa. É muito bom receber mensagem, né, no WhatsApp, mas toda hora pode ser chato. Entende? Então, leve isso para todos os sentidos da sua vida e busque equilíbrio, moderação. Não é ser 8 ou 80 também, né? Então, quer saber? A partir de agora eu nunca mais ligo para ninguém. Não, aí você não está sendo sábio, você está sendo tolo. Se comunique, pergunte, converse. Quando você perceber, bom, agora eu já estou me excedendo, segura. Deixa um pouco de assunto para outro dia. Não seja inconveniente. Entende? Aí tem um familiar que é vizinho seu. Todo dia você quer estar lá na casa dele. Todo dia. Ele vai ficar até sem graça, né? Ele não vai falar: fulano, nossa, você dá um tempo aí. Mas de repente, quando você virar as costas, ele vai falar: nossa, mas todo dia o fulano vem aqui. Bom, busque equilíbrio aí nisso. Certo? Versículo 18. Marreta e espada e flecha afiada é o homem que levanta falso testemunho contra o seu vizinho. A confiança de um homem desleal em tempos de dificuldade é como um dente quebrado em pé desconjuntado. Como aquele que toma vestimenta no tempo frio e como vinagre sobre o salitre. Salitre é como se fosse uma ferida. Salitre representa uma ferida, é como se colocava tipo um ácido que espumava aquilo. Enfim, é borbulhar o negócio, né? Como aquele que toma vestimenta no tempo do frio e como o vinagre sobre o salitre, assim é aquele que canta canções para um coração aflito. Veja, gente, olha só, isso aqui são provérbios, são conselhos, não fique chateado, tá? É a Bíblia, é um homem muito sábio e é como ele mesmo disse: um bom conselho para o ouvido de uma pessoa sábia é como um brinco de ouro. Agora, para um tolo, né, é como nada. Então veja, mais um conselho sábio: cantar canção para uma pessoa que está aflita pode ser como tirar a roupa de frio de alguém que está com frio. Pode ser como colocar vinagre na ferida. Eu vou te dar um exemplo pessoal aqui. Vou te dar um exemplo pessoal para você entender isso. A minha esposa estava gestante e nós fomos em uma consulta com uma enfermeira obstetra e aí ela deu algumas orientações, né? Olha, nós optamos por parto normal. Então, vai vir um período de fortes dores e tal. Primeiro são leves, depois vai se intensificando, depois, enfim. O que eu te aconselho, né? A enfermeira falando para ela. Deu lá vários conselhos. Dentre eles, ela falou assim: pega o teu celular, cria uma playlist com as músicas que você gosta, para você tentar desfocar da dor. Sabe aquelas músicas que você gosta de ouvir e tal? E aí naquele momento a gente pode, não tem problema não, é autorizado. A gente coloca para tocar a playlist que você escolher, tá bom? Aí a Cris, ela pegou o celular dela, selecionou algumas canções que ela gosta e tal. Tá bom.
Aí nós fomos para a sala do pré-parto, né? Que fica esperando chegar o momento do expulsivo, né? Mais próximo realmente ao parto. Lá na sala do pré-parto, a Cris com muitas dores, a enfermeira falou assim: você quer que coloque para tocar as músicas que você escolheu? A Cris, não, pelo amor de Deus, não. Depois, eu conversando com ela, eu falei: Cris, você não quis que colocasse essa música? Ela falou: não, pelo amor de Deus, eu tava morrendo de dor, eu lá queria saber de música. Ai, meu pai, olha só o provérbio, né? Como aquele que toma vestimenta no tempo do frio e como vinagre sobre o salitre, assim é aquele que canta canções para um coração aflito. Dependendo da situação, quando estamos aflitos, é até gostoso ouvir uma canção. Mas às vezes a pessoa está tão aflita, aí vai ficar querendo cantarolar perto dela. Honestamente, eu já passei por isso. Eu estava estressado, bravo com uma coisa e tinha alguém cantarolando. Nossa, dá uma raiva, dá um negócio. Gente, a Bíblia está fazendo de tudo para que sejamos pessoas melhores. Então vamos atentar para esses conselhos, vamos atentar para esses provérbios. Vamos procurar ser pessoas mais sábias. Moderação, equilíbrio, pelo que eu estou vendo aqui, está nos levando aí a esse entendimento. Certo? Versículo 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. Veja, se o teu inimigo tiver fome, dá pão, se tiver sede, dá água, porque assim amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor recompensará. Gente, veja, presta atenção. Esse amontoar brasas sobre a cabeça da pessoa não quer dizer vingança, não. Você vai estar queimando a cabeça dela por vingança, não. Muito pelo contrário. Esse amontoar brasas na cabeça do inimigo significa você vai deixá-lo envergonhado. O inimigo vai sentir vergonha quando as investidas dele contra você forem respondidas com boas ações. Ele é contra você, ele fala mal de você, ele faz, enfim, tudo de ruim. E você faz algo bom para ele. Como fica a cabeça dele? Fica pegando fogo. Ele fica envergonhado. Então, a orientação é essa. Um provérbio mais atualizado, esses dias a minha sogra falou aqui dentro de casa, a gente estava conversando sobre uma situação, aí ela falou assim, é isso, gente, quando alguém vier, minha sogra falou, quando alguém vier com uma pedra contra nós, uma pedrinha nas mãos, a gente tem que ir com 2 corações para resolver a questão. É sábio isso, né? Versículo 23. O vento norte dispersa a chuva, e a face irada, a língua maledicente. É melhor habitar no canto de um eirado do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. Olha só, mulheres, eu não vou nem ficar falando muito sobre... Salomão já falou várias vezes sobre isso aqui. Mulher que é como gota em dia de chuva, mulher briguenta, mulher irritada. Não vou nem ficar falando muito aqui. Eu estou deixando a Bíblia falar com vocês. Ó. É melhor habitar no canto de um eirado do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. Como águas frias para uma alma sedenta, assim são as boas novas vindas de uma terra distante. O homem justo, caindo diante de um perverso, é como uma fonte turva e uma nascente corrompida. Não é bom comer muito mel, assim como para os homens buscar a sua própria glória não é glória. Buscar a própria glória não é glória. Aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Vamos para o 26, gente. Eu preciso ler para a gente concluir, senão atraso o plano, tá? Peço desculpas, houve aí várias interrupções, né? Mas eu preciso ler aqui o 26 com vocês, tá? Como a neve no verão e como a chuva na colheita, assim a honra não convém ao tolo. Como o pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem motivo não virá. Gente, quem determina bênção ou maldição é Deus. Vocês têm que parar de ficar acreditando nessas conversas fiadas aí de maldições, né?
Já há uma determinação na Bíblia sobre quem é abençoado e quem é amaldiçoado. A palavra já fala sobre isso. Então, conheça a palavra, para você não cair em contos errados aí. Versículo 3. Um chicote para o cavalo, uma rédea para o jumento e uma vara para as costas dos tolos. Não respondas a um tolo de acordo com a sua loucura, para que não sejas como ele. Responde a um tolo de acordo com a sua loucura, para que ele não seja sábio em seu próprio conceito. Então aqui é mais um equilíbrio, mais um ajuste. Ao mesmo tempo que não podemos responder um tolo com as suas tolices ou agindo da mesma forma que ele ou semelhantes a eles, nós precisamos respondê-los, ou seja, nós precisamos expor os seus erros para que fique registrado que eles estão sendo tolos, que eles estão em conceitos errados. Então, não podemos nos equiparar a um tolo. Não podemos perder a razão, mas a gente precisa expor que ele é um tolo, senão ele vai ficar achando que é sábio e está errado. Versículo 6. Aquele que envia uma mensagem pela mão de um tolo, corta os pés e bebe o dano. As pernas do coxo são iguais, assim é a parábola na boca dos tolos. Como o que prende a pedra na funda, assim é aquele que dá honra a um tolo. Como o espinho que entra pela mão de um bêbado, assim é uma parábola na boca dos tolos. O grande Deus que formou todas as coisas, tanto recompensa ao tolo, quanto recompensa aos transgressores. Como um cão retorna seu vômito, assim um tolo retorna sua loucura. Vês tu um homem sábio em seu próprio conceito? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O homem preguiçoso diz: há um leão no caminho, um leão está nas ruas. É repetido, né, esse provérbio, já falei sobre ele. O preguiçoso até exagera nas suas desculpas para não fazer as coisas. Como a porta vira sobre suas dobradiças, assim também o preguiçoso sobre sua cama. Você já observou uma dobradiça na porta, né? Sabe que a porta está aqui, ela faz assim para lá e para cá, porque tem a dobradiça, né, que segura a porta. Então ele diz que o preguiçoso é como uma porta virando para lá e para cá nas dobradiças, né? O preguiçoso sobre a cama, né? Vira para lá, vira para cá. Vence essa preguiça aí. O preguiçoso esconde a sua mão em seu peito. Ela o aflige ela o aflige a levá-la novamente à sua boca. O preguiçoso é mais sábio em seu próprio conceito do que 7 homens que possam dar um motivo. Aquele que passa e se intromete em uma briga que não lhe pertence é como alguém que toma um cão pelas orelhas. Gente, é um provérbio propriamente dito. Não precisa nem falar mais nada, né? Ficar se metendo em briga que não lhe pertence é como pegar um cão pelas orelhas. Como o homem louco que lança tições. Tições eram flechas pegando fogo, cordas pegando fogo. Como um louco que lança fogo, tições, flechas e morte, assim é um homem que engana o seu vizinho e diz: não, eu sou um brincalhão. Gente, isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito legal, esse provérbio aqui. Aqui está falando o seguinte: sabe aquela pessoa que mente, que engana os outros? Aí depois que descobre a mentira dela, descobre que ela estava errada, ela é dissimulada e fala: não, eu estava brincando. Essa pessoa é perigosa. Ela é muito perigosa. A pessoa que nunca pede perdão, não pede desculpa, não reconhece o seu erro, é dissimulada, é articulada, sabe? Sempre escorrega. Não era brincadeira. Não. Essa pessoa é como um homem louco que lança tições, flechas, fogo e morte. É como um assassino. Cuidado com esse tipo de gente. Muito cuidado. Onde não há madeira, o fogo se apaga. Então, onde não há mexeriqueiro, cessa a contenda. Como os carvões para as brasas e a madeira para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras de um mexeriqueiro são como feridas, elas descem ao mais íntimo do ventre. Os lábios ardentes e um coração perverso são como um caco coberto de impurezas de prata. Aquele que odeia dissimula com os lábios, no seu interior encobre o engano. Quando ele falar bonito, não acredites nele, pois há 7 abominações em seu coração.
De quem o ódio é encoberto pelo engano, sua perversidade será exposta diante de toda a congregação. Quem quer que cave uma cova, cairá nela, e aquele que rola uma pedra, ela retornará sobre ele. Tem um provérbio mais atual, né? O feitiço vira contra o feiticeiro. A língua mentirosa odeia aqueles que são afligidos por ela, e uma boca lisonjeira opera ruína. Pronto, a gente conclui então aqui o nosso plano de hoje e seguimos então amanhã, se Deus quiser. Um abraço de fé e força, obrigado pela paciência aí de todos que ficaram até o final. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.